Hoje eu vim aqui falar da melhor HQ que eu já li na minha vida, que é Maus. Aí, tá começando mais um vídeo, eu sou Gabriel Guinan e eu já vou começar dizendo que é um pouco difícil eleger a melhor HQ que você já leu, sendo quando você já leu bastante, assim, o suficiente, tipo, mais de 200, 300 pelo menos, é difícil você escolher qual foi a melhor, mas acho que depois que eu li Maus, não restou dúvida de que Maus seria a minha HQ preferida, porque ela trata sobre muita coisa além da guerra, do holocausto, e porque também ela me fez chorar. Essa história começou a sair lá em 1980 e só acabou de ser publicada em 1991 e depois foi compilada aqui, ela é dividida em duas partes e foi compilada nesse encadernadinho bonitinho. A gente tem a história do Art Spiegelman, que é o protagonista dessa história junto com seu pai. Na verdade, os dois são meio que protagonistas. O pai é mais protagonista que ele, porque aqui a gente tem o relacionamento entre os dois. E além dessa discussão sobre o relacionamento dos dois, a gente tem sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial e como isso influenciou as gerações dessa família. Essa aqui é a única HQ que ganhou o prêmio Pulitzer na história. Tanto que foi um prêmio especial, assim, porque o pessoal da Pulitzer não sabia o que dá, porque não sabia se era uma obra de ficção ou biográfica, mas foi um prêmio especial e a única HQ que ganhou esse prêmio. Pra quem não sabe, o Pulitzer é um prêmio norte-americano e que eles premiam grandes obras no meio jornalístico, no meio da literatura e que, se eu não me engano, do meio musical. Mas antes de falar de Maus e falar do Art Spiegelman, a gente precisa falar de um cara, Justin Green. O Spiegelman, ele é muito influenciado pelo Justin Green e principalmente por uma obra em especial que o Justin Green fez. Brink Brawl meets the Holy Virgin Mary, que foi um quadrinho da área mais underground, assim, que refletia muito o que o autor era, e o Justin Green, a partir daí, começou a influenciar os outros autores a escreverem histórias mais biográficas, mais sobre eles, assim como Maus é. Mas essa influência não para por aí. O Justin Green chamou o Spiegelman para trabalhar em um quadrinho junto com ele, na verdade para trabalhar numa revista, fazendo uma tira de 3 páginas, se eu não me engano, para Funny Animals. E o Art Spiegelman teve essa ideia de fazer um quadrinho, essa tira sobre preconceito contra negros nos Estados Unidos. Só que ele começou a pensar sobre o pai dele e tudo mais, e resolveu fazer sobre o holocausto dos judeus, assim, na Alemanha, porque isso já fazia parte do cotidiano dele. Assim que ele acabou o quadrinho, ele levou pro pai dele, né, pra mostrar, tipo assim, pô pai, olha aí que eu fiz e tal, e o pai dele começou a contar mais e mais histórias pra ele, e isso aí acarretou em Maus. Aliás, o Funny Animals influenciou tanto, né, que aqui no quadrinho do Maus, todos os personagens, os humanos, são substituídos por animais. A gente tem aqui, pra quem não conhece, o Maus é uma HQ sobre a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente sobre o começo da Segunda Guerra Mundial e como isso influenciou o pai do Art Spiegelman, que ele era polonês e ele teve que fugir desse holocausto durante toda a guerra. Ele é um sobrevivente do holocausto, ele é um judeu que sobreviveu. Muito foda. Eu acho que isso aqui tinha que ser leitura obrigatória até nas escolas. A HQ se passa entre 1939 e 1945 e todos os humanos são substituídos por animais. Os judeus são os ratos, os gatos são os alemães, os nazistas que estão caçando os ratos, então faz muito sentido. Os poloneses são porcos, os estadunidenses são cachorros e o único francês que tem no livro é um sapo. É muito curioso, né, isso aí. Aliás, é uma forma até meio irônica de falar. Mas por que irônico? Pensa aí, na Segunda Guerra Mundial, nada daquilo era humano, cara. As atitudes dos nazistas não eram humanas. Então nada mais lógico que colocar animais nessas situações de merda. E apesar deles serem animais que, na maioria dos casos, como em desenhos animados, são coisas fofinhas, o Mickey Mouse, um personagem super legal, outros animais e tudo mais são sempre divertidos, aqui não. Aqui a gente tem a realidade nua e crua de uma guerra e como um povo sofreu muito mesmo. Vamos falar então sobre uma passagem em particular, a passagem do cachorro. Na exata página 242, o Vedlik, que é o pai do Art, ele vê um judeu ser morto por um nazista. E o judeu vai lá, ele morre, cai no chão, começa a se contorcer, se debater. E automaticamente, logo depois ele vê essa cena. Ele lembra de uma cena que ele viu quando ele era criança, de um vizinho que matou um cachorro dele, o cachorro do vizinho, que ficou louco. O vizinho matou o próprio cachorro, que tinha acabado de ficar louco. E ele começa a pensar sobre isso, fazer essa ligação. O cachorro também tinha se debatido, morrido daquela mesma forma. E ele fala com essas exatas palavras. E eu pensar, impressionante um ser humano reagir no mesmo jeito que o cão da vizinho. Sim, ele tem esse sotaque um pouco diferente. Mas eu acho que resumir essa história em apenas uma história de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial é pensar muito pequeno. A história vai muito mais além disso. A gente tem aqui a relação entre um pai e um filho. Um detalhe importante é que a história tem essa transição, né? Ela se passa em dois tempos. Ela se passa na guerra, mas ela ainda se passa com o Art conversando com o seu pai. E isso é muito importante dentro do contexto da HQ. A gente tem esses dois momentos, a gente vai aprendendo junto com o Art. A primeira vez que a gente conhece o pai do Art, a gente acha ele um
velho ranzinza, um velho pão duro, um velho que se apega muito às coisinhas pequenas, aos bens materiais, essas coisas. Mas com o passar da história, a gente vai entendendo o porquê dele ser dessa maneira. A guerra influenciou o personagem dele. O personagem dele é um personagem muito forte. Ele era uma pessoa muito forte por ter sobrevivido a uma guerra inteira. Se você nunca leu Maus, essa é a hora, você vai ler Maus. Por favor, não perca a oportunidade de ler Maus. Eu vou deixar um link aí embaixo para você ler. Se você compra por esse link, você ajuda o canal. Eu espero que você leia, que você goste, porque essa é a melhor HQ que eu já li na minha vida. Muito obrigado por assistir até agora e tchau!